Teoria do caos. Você conhece esse assunto? Não? Então assista esse vídeo até o final que você vai entender do que se trata. Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, sou o Thiago Teixeira. Hoje, dia 19 de março de 2020. E nesse momento atual, a nossa sociedade ela passa por um problema grande. Um problema relacionado a um determinado vírus que vem causando muito medo e pânico na população. E esse vídeo eu estou fazendo especificamente para trazer uma nova visão sobre tudo isso, para trazer um entendimento um pouco diferenciado do que a gente é habituado a crer, do que a mídia tem nos passado. Então existe a teoria do caos e é muito interessante porque eu já conheci esse assunto, mas antes de vir gravar esse mundo eu dei uma pesquisadinha um pouco mais para não vir falar abobrinhas. E o interessante é que quando você resolve pesquisar determinado assunto, muitas e muitas outras fontes vão te trazendo mais e mais informação, então você consegue comprovar que não é uma nem duas pessoas que falam sobre esse assunto. São várias pessoas, vários físicos, vários estudiosos, tem muitos artigos sobre isso, tem até um livro, Caos, de Gleick, e eu indicaria que você lesse caso seja do seu interesse. E o interessante é, como eu disse, muitas pessoas falam sobre isso, mas infelizmente não fomos ensinados ou não nos passaram, não nos contaram sobre isso, porque isso gera uma certa perda de poder sobre as pessoas, né? Isso gera uma certa perda de poder sobre as pessoas e o que o nosso governo ou o nosso sistema quer é nos manter sob controle. Então, a partir do momento que você tem acesso a determinadas informações, você para de ser controlado e manipulado. E o que a teoria do caos nos diz? Vou passar um pouco do meu entendimento, do que eu consegui entender através dos estudos. E a teoria do caos diz o seguinte: nosso universo ele é regido por leis. Existem leis que regem o nosso universo. E se você for estudá-las, você vai entender como cada uma delas funciona. Eu tenho até uma série de vídeos onde eu falo sobre cada uma dessas leis e você pode estar acompanhando, caso seja do seu interesse. Mas voltando ao assunto, existem leis que regem o nosso universo. E a lei do caos é uma delas. Então, de momento em momento, a nossa sociedade, tudo vai fazer assim, vai agir dessa forma. Uma hora vai estar em cima, outra hora vai estar embaixo, uma hora vai estar em cima, outra hora vai estar embaixo. Não é linear, não vai ser estável o tempo todo, até porque se você for mensurar seus batimentos cardíacos, se ele estiver estável, estabilizado, se andar em linha reta, é sinal que você morreu. Então por isso que seu coração faz assim, oscila em determinadas frequências. A mesma coisa suas células, caso você não saiba, cada minúscula parte do seu corpo é composto por energia. E energia vibra o tempo inteiro, Se você pôr um microscópio e aprofundá-lo no mínimo possível do seu corpo, você vai chegar no oceano primordial de energia que vibra o tempo todo. Nada está parado, nada está estabilizado. Então a teoria do caos serve para isso, para que quando um determinado sistema esteja estável, teoricamente, estável, parado, zona de conforto, comodismo, então algo vem e causa uma situação para que te dê um chacoalhão, para que nos dê um chacoalhão enquanto sociedade, enquanto humanidade, para que tenhamos, a partir de então, uma nova visão, uma nova forma de ver as coisas, para que saiamos do nosso comodismo, saiamos da nossa zona de conforto, para que nos mexemos e busquemos algo a mais. Outra coisa muito interessante é a respeito do nosso pensamento. Como eu disse anteriormente, tudo é energia e a nossa mente, nossos pensamentos, nossas emoções também são energia. Infelizmente, através da mídia a gente é programado para quê? Para vibrar no medo. É só negatividade, é só pessimismo, são só coisas ruins. Então a nossa vibração de medo, ela também emite um campo eletromagnético que infelizmente afeta todos. Afeta todos os seres humanos existentes no nosso planeta Terra. Então você veja, a mídia ela programa todo mundo para ser negativo, para ter o controle através do medo. E com isso o que acontece? As pessoas vibrando, a grande maioria das pessoas vibrando no medo, todo esse sentimento, toda essa energia de medo acaba indo para o nosso planeta acaba sofrendo com tudo isso. Então de tempos em tempos, devido a tanta negatividade, até os nossos hábitos, né? Até os nossos hábitos nocivos acabam influenciando nisso. São grande parte dos causadores de tudo isso. Então tudo isso vai para a nossa atmosfera, vai para o nosso planeta. Então às vezes a pessoa não entende porque em determinados lugares existem vulcões, existem tornados, existem furacões. Por quê? Porque isso também é uma forma que a nossa natureza tem de eliminar toda essa carga de energia negativa.
toda essa carga de energia negativa, ela acaba tendo que eliminar de alguma forma. E quem cria tudo isso? Nós criamos tudo isso. Infelizmente nós criamos tudo isso, mas talvez você e outras pessoas não tenham consciência disso. E como que se resolve tudo isso? Fazendo o oposto, vibrando no positivo, vibrando no amor, vibrando na paz, vibrando na harmonia, fazendo o oposto de tudo que já vem sendo feito. E infelizmente o medo é uma energia muito criativa. Se você for pegar a Bíblia, caso você seja religioso, se você é uma pessoa que segue a Bíblia, você vai ver que no livro de Jó tem uma determinada passagem que ele diz: o mal que eu temia me sobreveio, ou seja, tudo aquilo do qual ele tinha medo, infelizmente aconteceu na vida dele. Por quê? Porque ele materializou aquilo através da vibração do medo. A mesma coisa para você. Tudo aquilo que você vier a ter medo em sua vida e você vibrar nessa frequência do medo, pode ter certeza que vai acontecer. E não é você sendo castigado por Deus ou você sendo uma pessoa azarada, não. É só a criação sua. Antes, você não sabia disso, mas agora você sabe o que você vai fazer a partir de agora. Então a gente vê, as pessoas devido a esse vírus estão desesperadas. E por quê? Porque dão muita atenção para a mídia. Dão muita atenção para a mídia. É de se tomar cuidado, é. E todo esse cuidado nós deveríamos já tomarmos antes que um vírus explodisse. E por que esse vírus explodiu? Será que são interesses comerciais de um determinado país? É só a gente ir pesquisar para a gente ver. Mas é um vírus comum, um vírus como qualquer outro. E todo vírus tem seu começo, meio e fim. Mas acontece que as pessoas acabam entrando em pânico e a mídia ela serve para fazer isso. E o pânico está relacionado ao quê? Está relacionado ao medo. E qual que é o medo que as pessoas têm? Medo de ficar sem se alimentar, medo de ser isolado, de ficar sozinho e medo de morrer. E você veja, medo de ficar sem se alimentar, até hoje você já passou fome? Acredito que não. Acredito que não. Então não tem a necessidade de você ir no mercado e gerar um estoque de alimento, comprar o máximo de alimento que você possa comprar e impedir que outras pessoas possam comprar também. Porque você foi egoísta, pensou só em você, foi lá, o seu você já garantiu, então os outros que se danem. Complicado agir assim, né? E o outro tipo de medo? Medo do quê? Medo da morte? Qual a única certeza que você tem na sua vida? A única certeza que você tem na sua vida é que um dia, mais cedo ou mais tarde, você vai morrer. Então por que toda essa preocupação e esse medo com a morte? E o grande problema disso tudo é que enquanto você está preocupado e com medo da morte, você está esquecendo de viver. Você já parou para pensar nisso? Você está vivendo realmente a sua vida? Ou você está se preocupando como vai ser a sua morte? E a morte não é tão ruim, a morte só causa medo para as pessoas que não entendem o que ela é e para que ela serve. A morte nada mais é que o fechamento de um ciclo. Só que esse fechamento de ciclo não quer dizer que você vai deixar de existir para sempre. Você passa para uma outra dimensão e a sua vida continua a partir dali. E o outro medo que a pessoa tem, medo de perder entes queridos, e esse medo aí está muito relacionado ao apego às pessoas, às coisas, às situações. E o apego vai te levar para onde? O apego ele te mantém preso àquilo. E por que você vai ter medo? Não, respeite, entenda que uma das leis do universo é essa. Né? Tudo que tem começo vai ter meio, vai ter fim, vai acabar, vai morrer, e daí? E o que você está fazendo enquanto essa pessoa está viva? Por que se preocupar com algo que já é garantido que vai acontecer? Não, vamos se preocupar com o que realmente vale a pena. Então vamos supor, se você é uma pessoa que tem medo de morrer, e o que você tem feito em relação à morte? Quais têm sido os seus hábitos de vida? Quais têm sido as suas ações? Que tipo de conhecimento você tem buscado para entender melhor sobre a realidade? Para que caso você morra uma hora ou outra, e isso é inevitável, você morra preparado para tudo isso. Então não sei por quanto tempo vai durar toda essa situação ainda, mas caso você precise ficar em isolamento, o que você vai fazer com todo esse tempo que você ficar na sua casa? Você vai continuar dando audiência para a mídia manipulativa? Você vai continuar dando audiência para ela? Ou você poderia escolher livre-arbítrio para se autoconhecer, para se autoaperfeiçoar, para estudar sobre a realidade, entender como realmente ela funciona, para pesquisar sobre teoria do caos ou sobre as leis do universo? Porque eu te garanto, você tendo acesso a esse conhecimento e entendendo ele, você para de ser uma pessoa controlada pelo sistema, porque daí a partir disso, você vai entender realmente como a realidade é. E você não vai depender de pessoas te dizendo o que você precisa fazer ou não. Você vai entender como funciona. E as leis do universo servem exatamente para isso. Servem para que exista a ordem. Ou seja, se você conhece as leis do universo, você sabe que elas existem e você age de acordo com cada uma delas, pode ter certeza que a sua vida vai fluir naturalmente. É o fluxo, né? Seguir o fluxo, como eles dizem.
Agora vamos supor, se você pega seu carro e a mão de uma via é ir para a direita, só que você entra na contramão, você vai para a esquerda. Mais cedo ou mais tarde você vai colidir com alguma coisa. Então por que você colidiu? Porque você estava indo contra uma lei já estabelecida, e a mesma coisa no universo. Se você vai contra as leis que já são estabelecidas para que funcione de determinada forma, se você vai contra tudo isso, você vai sofrer as consequências disso, das suas ações, das suas escolhas. Então nada melhor do que você aprender sobre essas leis, entender como elas funcionam e agir de acordo com elas. Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não é um vídeo que muitas pessoas se interessam, porque esse tipo de assunto, infelizmente, não é para todos ainda, mas cada um com seu karma, cada um com a sua consciência. Mas se para você esse vídeo foi útil, então peço que você curta, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, para que mais pessoas venham ter essa abertura de consciência e entender que nosso universo é regido por leis. Muito obrigado, te aguardo no próximo vídeo.